Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Ministro Leigo e Ministra Leiga. É uma alegria estarmos aqui nesse momento para continuar conversando sobre história da Igreja da Inglaterra e agora trabalhando um pouquinho, avançando na história. Então, na aula passada, nós entendemos como que a Igreja se estruturou a partir da Igreja Celta, a herança da Igreja Celta na tradição anglicana, como que aconteceu o domínio do Império Romano nas Ilhas Britânicas, na Igreja da Inglaterra, e como que isso influenciou a nossa forma de ser igreja. E também agora nesta aula, nós vamos estudar um pouco sobre como que a Igreja volta a se tornar independente de Roma com a Reforma Protestante, como que isso aconteceu e quais são os efeitos dessa reforma na vida da igreja. Então fique conosco neste momento, vamos estudar um pouco mais sobre a história da igreja e se tiver alguma dúvida, só nos ligar, entrar em contato conosco que a gente vai tentar, dentro do possível, tentar suprir essas dúvidas. Então se você está gostando, comente, deixe alguma coisa importante que você tirou da aula de hoje. Então vamos iniciar nossa aula então para a Igreja Anglicana. Então nós falamos na aula passada sobre os celtas, como que as mulheres eram importantes na Igreja Celta. Nós falamos das abadesas, falamos de como que as invasões dos povos nórdicos influenciaram na mudança da Igreja e também como que a Igreja volta a ser humanizada, digamos assim. E nós vamos ter dois movimentos que vão acontecer na história da humanidade. Um é chamado humanismo e o outro é chamado renascimento. O humanismo foi um momento em que a igreja, em que a sociedade como um todo, os pensadores, as pessoas que estudavam, começaram a olhar para o ser humano e entender que o ser humano é muito importante e que ele é produtor de conhecimento. E o Renascimento foi essa valorização do humano e a valorização da produção do conhecimento que este humano produz. Então vai ser refletido sobre toda a centralidade do papel da igreja. Então a igreja vai começar a ser questionada, a dar respostas que antes ela não precisava dar. A igreja vai ser questionada como antes ela não era. Então a igreja começou a olhar para si e perceber que ela também precisava amadurecer alguns pontos que não necessariamente a igreja precisa responder, pontos relacionados à própria ciência, e que até aquele momento a igreja tinha essa necessidade de dar uma resposta. Então no século XVI vai acontecer um grande momento na vida da igreja como um todo, aonde vai surgir uma pessoa chamada Lutero. Lutero vai começar um movimento de questionamento dessas práticas da Igreja Católica Romana. Esse questionamento levará a Igreja Católica Romana a sofrer uma grande separação. O grupo que apoiava Lutero ele vai se retirar da Igreja Católica e vai começar um movimento chamado luteranismo. Os questionamentos eram que naquele contexto a Igreja Católica estava muito corrompida pela corrupção do clero, dos bispos, e também a Igreja estava muito voltada a práticas de venda. Ela vendia salvação, ela vendia bênçãos. Então a Igreja estava completamente perdida. A Igreja Romana estava completamente perdida e Lutero começa a questionar isso. E ele acaba sendo excomungado da Igreja. E na Inglaterra vai acontecer algumas coisas. Vai aparecer um rei chamado Henrique VIII. Este rei, ele era um rei muito excêntrico, ele gostava de todas as atenções para ele e ele queria ter um filho homem. E ele teve um primeiro casamento com Catarina de Aragão, e este homem, Henrique VIII, ele era uma pessoa muito egoísta e queria que Catarina de Aragão desse o tal esperado filho homem. Então a gente vai ter um momento muito decisivo. Ele não vai conseguir ter o filho homem com a primeira esposa, ele vai querer se separar. E aí começa o grande atrito de Henrique VIII com o Papa. Começa o atrito da igreja inglesa
com a Igreja Romana, porque Henrique VIII queria separação, mas o Papa não permitia. Então, Henrique VIII, no seu ato de supremacia, decide romper com o Papa, dizendo então que o Papa, a partir daquele momento, não tinha mais poder e influência dentro da Igreja da Inglaterra. Com isso, vai separar a Igreja da Inglaterra do domínio da Igreja Romana. A Igreja da Inglaterra volta às suas origens, ou seja, a Igreja volta a ser uma Igreja nacional, aonde o rei passa a ter uma importância muito grande, uma autoridade suprema da Igreja da Inglaterra. Então a gente vai ter não mais pagamento dos impostos para Roma, os impostos agora ficarão na Inglaterra, e vai ter agora a eleição do arcebispo de Cantuária a partir do rei. Então Thomas Cranmer vai ser uma pessoa que vai assumir o cargo de arcebispo de Cantuária e vai validar o segundo casamento com Ana Bolena que Henrique VIII teve. Então vai nascer a reforma inglesa. Nesta reforma, o casamento então vai ser validado. O Papa não vai ter mais poderes sobre a Inglaterra. O rei vai ter um poder muito forte. Então vai ter as pessoas apoiando essa separação ou por medo ou porque queriam. Na prática, na vida real, nada mudou, pouca coisa mudou, mas algumas coisas foram perceptíveis já no começo, como a tradução da Bíblia. Isso era um dos princípios reformistas, que a Bíblia tinha que estar na linguagem do povo. Então vai surgir os 10 artigos de religião, que serão os artigos que vão nortear a igreja nos primeiros momentos. Então vai surgir o livro de oração comum, que é uma importante ferramenta litúrgica para nós, não só litúrgica, mas uma ferramenta de teologia. Ali está contido tudo o que a gente acredita. Então a gente vai ter uma série de movimentos a partir de Henrique VIII, idas e vindas da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra, na tentativa de ou separa de Roma ou continua uma igreja dependente de Roma. Filha então de Ana Bolena, Elizabeth I, era uma mulher muito forte, muito corajosa, muito destemida, mas uma mulher muito prudente também. Ela queria proteger a igreja da Inglaterra, acreditando que nem tanto católicos e nem tanto protestantes, mas um meio termo, um termo mais moderado. Então este grupo moderado vai assumir o poder e vai introduzir novamente as vestes na igreja, o livro de oração comum, o sinal da cruz. Então a igreja vai ter uma tradição moderada, com uma tradição daquilo que vem herdado pelas pessoas que nos antecederam na vida da igreja, e também algo que vai ser escrito pelas escrituras. Isso vai ser chamado Pacto Elisabetano. Então o Pacto Elisabetano vai estabelecer que a rainha ou o rei, dependendo da época, tinha autoridade máxima sobre a igreja. O livro de oração comum será o padrão obrigatório em todas as igrejas inglesas, e a gente vai ter também neste pacto uma tolerância religiosa, ou seja, a gente vai poder reconhecer que você pode ser da Igreja da Inglaterra um pouco mais de uma teologia mais romana ou de uma teologia mais protestante, além de fidelidade e juramento de todos os reverendos e reverendas, todos os bispos, à pessoa da rainha. Isso da Igreja da Inglaterra. E vai nascer então neste contexto uma igreja nacional. Então a igreja era a Igreja da Inglaterra. Com todas as transformações, a igreja não vai ser mais romana, mas vai dar continuidade à sua herança celta, a partir de uma tradição muito específica das Ilhas Britânicas, rompendo com a autoridade romana, não rompendo com algumas tradições, porque essas são naturais a todos os cristãos, principalmente das igrejas tradicionais. Obrigado, nós ainda teremos um outro vídeo que vai falar ainda sobre a igreja que chega até o Brasil. Uma boa noite.